Meu irmão, que raiva que eu tô da CBF. Que organização... Não posso falar palavrão. Salve, rapaziada, saudações vascaínas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, esse é o canal Machão da Gama. E antes de começar o vídeo, já peço logo o seu like, a sua inscrição. Se você não for inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha aí, se inscreve logo se você não for inscrito. Lembrando que esse vídeo tem o apoio da OneFootball. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, todas as notícias do nosso Vasco da Gama no seu celular, baixe a OneFootball, que é totalmente de graça para Android e iOS. O aplicativo é super completo. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre Thales Magno, essa confusão danada aí entre Vasco e CBF por Thales Magno. O Vasco peitou a CBF e não vai liberar o garoto para o amistoso da seleção sub-17. Mas isso também não significa que o Thales vai poder jogar contra o Flamengo. Tem toda uma confusão aí que a gente vai conversar junto sobre isso aqui agora. Primeiro vamos lá, vamos lembrar como tudo isso aqui começou. Já teve algo parecido na partida contra o Fluminense, que o Vasco enfrentaria o Fluminense em São Januário. O Thales seria o titular, porque o Rossi estava suspenso depois de ter levado o terceiro amarelo naquele jogo lá do lance do VAR contra o Grêmio, ou seja, o Vasco já tinha sido prejudicado pela CBF ali. Não bastasse isso, a CBF convocou o Thales Magno para amistosos da seleção sub-17, como se alguém se importasse com a porcaria da seleção sub-17. O Vasco tentou a liberação do Thales para essa partida com a CBF, mas a confederação não liberou, fez questão do jogador nesses amistosos contra o Paraguai, amistosos inclusive que foram realizados em São Januário. Não bastasse prejudicar tanto o Vasco naquela semana, a CBF ainda pediu São Januário emprestado e o Vasco emprestou São Januário. E foi isso, o Vasco foi prejudicado, ficou sem o seu jogador, mas conseguiu vencer a partida, venceu o Fluminense por 2-1. E agora a gente se vê numa situação semelhante. Mais uma vez o Vasco tem um clássico pela frente, desta vez seu maior rival, o Flamengo, e o Thales Magno mais uma vez está convocado aí para 2 amistosos da seleção brasileira sub-17 que serão realizados em Goiânia. Os amistosos serão contra o Chile. Essa convocação tiraria o Thales Magno da partida contra o Flamengo no sábado no Mané Garrincha. O Vasco ainda tentou entrar num acordo com a CBF, porque serão 2 amistosos. O Vasco falou: pô, CBF, a gente libera aí o Thales para um amistoso e vocês devolvem o garoto pra gente porque ele é importante pro time, ele precisa jogar no sábado contra o Flamengo. E a CBF, acredite, não aceitou. Fez questão de ter o jogador nesses 2 amistosos inúteis da seleção brasileira sub-17. Feito isso, depois do Vasco ter tentado sem sucesso a liberação da CBF, o clube decidiu por si só não liberar o jogador para os amistosos. O Vasco comunicou na noite da segunda-feira que não vai liberar Thales Magno para a seleção brasileira sub-17. O jogador tinha ficado em Goiânia após a vitória contra o Goiás, mas não se apresentou para o primeiro dia aí de treinamentos do treinador Guilherme Deladea da seleção sub-17. O Vasco ainda afirmou que respeita e sabe da importância da convocação, mas que o jogador é importantíssimo na preparação para o jogo contra o Flamengo e não vai abrir mão do atleta. Então o Thales já pegou o voo de Goiânia para o Rio de Janeiro e se apresentou hoje, terça-feira, no CT do Almirante para continuar a preparação para o clássico de sábado. Agora vamos tentar entender essa história. O Vasco não liberou o Thales para a seleção brasileira, então ele vai poder jogar contra o Flamengo, é isso? Não é bem assim, cara. Não é tão simples. Para o Thales ter realmente condição de jogo, ele precisa ser desconvocado pela CBF. Caso a CBF não desconvoque o jogador, o Vasco pode sofrer algumas punições, que aí eu não sei te dizer, sinceramente eu não sei se pode perder pontos ou se será apenas uma multa. O Vasco alega que por não ser data FIFA, o clube não é obrigado a ceder o jogador para a seleção brasileira. Porém, já tivemos alguns casos parecidos aí recentemente de jogos de seleção de base que não era data FIFA e que os clubes, temendo uma punição, apesar de não ter liberado aí os seus atletas, também não colocou o jogador para jogar, porque não se sabe ao certo o que pode acontecer. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, com Santos e com o Atlético Paranaense, que não liberaram aí seus atletas Renan Lodge e Rodrigo para jogos da seleção de base, mas também não colocaram eles em campo pelo Campeonato Brasileiro, temendo uma punição, porque a regra não é bem específica aí sobre isso. Mesmo não sendo data FIFA, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu, como vascaíno, já sou um medroso, né, cara? Pra mim, se a CBF não desconvocar o jogador, é melhor o Vasco nem colocar ele em campo.
O Vasco já fez o certo. Se não vai liberar o jogador pra gente aqui, então também não vai jogar amistosinho de seleção sub-17 aí não. Deixa o cara aqui, não joga aqui nem joga lá. Acho que o Vasco fez o certo nisso aí. Agora, colocar o Thales em campo, eu acho um pouco arriscado, porque a gente sabe que a CBF adora perseguir o Vasco. E apesar do Vasco ter batido de frente agora, fazendo certo, comprar essa briga com a CBF pode custar caro pra gente lá na frente. E, sei lá, vai que depois arruma um jeito aí de tirar pontos do Vasco na competição. Acho que o caminho que o Vasco tem que percorrer é entrar aí com uma medida cautelar no STJD, garantindo que, se caso escalhe o Thales para a partida, não vai sofrer nenhuma sanção, nenhuma punição. Agora, meu amigo, é uma sacanagem tirar dos principais jogadores de um clássico, talvez o maior clássico do país. Vasco e Flamengo é um clássico aí que movimenta o Brasil inteiro, tanto que a partida será em Brasília, não será nem aqui no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro para, de Manaus até o Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro para assistir um Vasco e Flamengo, e aí a CBF quer tirar um dos principais jogadores de uma equipe para jogar numa seleção sub-17, um amistoso que não interessa a ninguém, que ninguém vai assistir. Tenho certeza que, se perguntarem ao Thales Magno se ele prefere jogar um amistoso sub-17 contra o Chile ou um clássico contra o Flamengo, com toda a certeza do mundo ele vai preferir jogar um clássico contra o Flamengo. Isso vai ser importante para o crescimento dele como profissional, e lá na frente pode ajudar também até a própria CBF, com o Thales Magno aí pegando espírito de jogo grande, para poder depois, até na seleção brasileira principal, porque não, o garoto tem potencial para daqui a alguns anos chegar na seleção brasileira principal. Agora, prejudicar um clube que precisa do jogador por conta de um amistoso sub-17, pô, é uma sacanagem, não tem outra palavra, isso é uma sacanagem. A dona CBF é uma vergonha. O Vasco é um afiliado da CBF, a CBF tinha que ser parceira do clube e não sempre tentar ferrar com o clube sempre que tem oportunidade. O que vai acrescentar para a carreira do Thales Magno e até para a própria CBF, amistosos, cara, são amistosos. Se ainda fosse partidas oficiais da seleção sub-17, valendo um sul-americano, um mundial sub-17, sei lá, até qualquer torneio que seja oficial, beleza, pô, um torneio oficial, vai lá, Thales, joga, vai fazer falta aqui, mas é um torneio oficial, vai lá jogar. Mas não, cara, são amistosos. É de uma covardia, é de uma falta de bom senso, não tem explicação lógica nenhuma, é falta de bom senso, cara. Acho que o que define realmente é isso aqui, é falta de bom senso. Prejudicar um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, disputando um clássico contra o seu maior rival, para colocar o jogador numa seleção brasileira sub-17 que vão jogar amistosos, que, amigo, tenho certeza que não vai ter 2.000 pessoas no estádio. Sim. Ai, meu Deus do céu. Chega a dar raiva, realmente. Agora, sabe o que me deixa curioso? É que quando o Flamengo esteve numa situação semelhante, a CBF liberou Vinícius Júnior da seleção brasileira sub-20 ou sub-17, não me lembro agora, mas já tá aparecendo aí na edição. Quando é o queridinho Flamengo, a CBF sempre abre as pernas. Agora, a favor do Vasco, a gente vai esperar o que dessa instituição que sempre perseguiu e sempre prejudicou o Vasco da Gama? Cara, realmente é revoltante. Espero que o Vasco consiga sair desse caso aí da melhor forma possível, que a CBF tenha o mínimo de bom senso e desconvoque o Thales Magno e deixe o jogador apto a participar do clássico contra o Flamengo. Como eu disse, a gente ia vencer o clássico do Flamengo com gol de Thales Magno. Se o Thales Magno não jogar, a gente vai ser obrigado a vencer com gol de Ian Sassi. O importante é que vamos sair vencedor no sábado contra tudo e contra todos, porque aqui é Vasco. Pra cima deles, deixa seu like, saudações vascaínas, CBF, você é uma vergonha e até a próxima.